Boa tarde, irmãs. Deus abençoe nossa tarde. Quero agradecer a Deus, primeiramente, as irmãs que me confiaram este último culto, 28 de dezembro de 2021, para estar dirigindo. Deus abençoe cada uma. Quero deixar o Salmo 138, versículo 1, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Que Deus possa abençoar cada irmã. Eu agradeço por esta oportunidade. Eu agradeço pela ajuda, por cada irmã, por tudo que tem feito. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe e recompense a todas. Irmãs, por mais um culto da MCM, o último culto do ano. Queremos louvar a Deus por esse ano que nós passamos, pela sua bondade que é infinita. Quero deixar aqui com as irmãs o Salmo 136, o verso 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar para sempre, que a sua misericórdia esteja sempre conosco. Graças a Deus por esse ano. Amém. Graça e paz, amadas irmãs. Estamos chegando a mais um fim de ano e eu quero ler uma meditação escrita pelo pastor Hernandes Dias Lopes, falando exatamente sobre o nosso futuro. E tem como tema Caminhando sem medo do futuro, baseado no Salmo 23, 4, que diz: Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Chegamos ao final de mais um ano. Como ovelhas de Cristo, caminhamos por estradas perigosas, subimos ladeiras íngremes e descemos a vales profundos. Como ovelhas, somos frágeis e indefesos. Não sabemos cuidar de nós mesmos. Não temos forças para enfrentar os perigos dessa jornada. Muitos são os inimigos que nos espreitam pelo caminho. Muitas são as ameaças que nos cercam. Nossa segurança não está estribada em quem somos, nem nas habilidades que possuímos. Nossa segurança está na presença do pastor conosco. Quando o pastor está perto, a ovelha está segura. Quando a ovelha tenta se desviar, o pastor a coloca de volta no caminho com seu bordão. Quando a ovelha cai num abismo, o pastor a resgata com seu cajado. Quando a ovelha fica exausta e sem forças, o pastor a carrega no colo. Jesus é o nosso pastor. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo nas noites mais escuras, mesmo nas horas mais amargas, mesmo nas aflições mais avassaladoras, Jesus está presente. É Ele quem enxuga as nossas lágrimas. É Ele quem nos consola em nossa angústia. É Ele quem fortalece nossas mãos descaídas e apruma nossos joelhos trôpegos. É Jesus quem nos toma pela mão, nos guia com seu conselho eterno e depois nos recebe na glória. Feliz Ano Novo com Jesus. Fazendo discípulos em cada cidade. Queridos irmãos, há uma estratégia de crescimento de igreja que funciona sempre, em qualquer lugar. É o PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Já em Atos, no capítulo 2, no versículo 46, nós lemos: E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. O apóstolo Paulo também, falando à igreja em Atos 20, ele fala sobre isso. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. A unidade é essencial para servirmos a Deus. E os PGMs fortalecem essa comunhão e divulgam a palavra de Deus profundamente.
Nós temos, graças a Deus, vários PGMs em todos os dias da semana. O irmão pode escolher um. Solicite a direção, o link eletrônico, o Zoom, e o irmão vai participar também. Eu participo de um PGM. Venha participar também. Graça e paz, minhas irmãs. Quero trazer um texto aqui que está lá em Isaías 42, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz. Pois sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para o gentio. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Então, que Deus continue abençoando. Essa palavra é para os servos do Senhor, que tem se espalhado por toda a terra, que o te sustentará, o Senhor te guardará, e o Senhor fará de vocês servos fiéis, porque é o escolhido do Senhor. Bom dia, vou lá para os missionários. Senhor, muito obrigada por esse dia. Abençoe todos os missionários, Senhor. Abençoe o Brasil inteiro. Em nome de Jesus, abençoe todos. Abençoe minha família. Em nome de Jesus, a família dos missionários. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, estamos vivendo os últimos dias de 2021. Ano de perdas, inquietações, desafios. Mas a presença do nosso Deus nos aliviou o fardo, concedendo-nos bênçãos e vitórias. E nós, como mulheres cristãs em missão, estamos reunidas nesta tarde para realizarmos um culto de adoração e louvor ao nosso Deus e proclamando os seus grandes feitos, com os nossos corações cheios de gratidão pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Lemos em Salmos 45, quando o salmista declara: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Fazemos nossa as palavras de Davi neste salmo, e que o nosso Deus possa fazer de nossa vida uma ação de graças contínua e um perpétuo louvor. E seremos, assim, uma bênção. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai de bondade e de amor, cheio de misericórdia e graça, queremos agradecer-lhe pelos grandes feitos e maravilhas concedidos neste ano de 2021. Implorando, Pai, a tua bênção sobre este novo ano que se inicia. Concede-nos sabedoria,
proteção, graça e alegria por servir a um Deus grandioso. Dá-nos saúde e disposição para te servir com inteireza de coração, dando o nosso melhor, Pai, para o avanço do Teu Evangelho. Capacita-nos através da presença do Teu Santo Espírito que habita em nós. Recebe, Pai, a nossa gratidão e a nossa adoração com perdão dos nossos pecados. E o fazemos em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Graça e paz, queridas irmãs da MCM da Igreja Batista de Sião. Eu me chamo Wilka Soares e quero dizer para vocês que é um prazer muito grande estar com vocês, nessa confraternização de final de ano. E recebendo assim um convite da nossa querida irmã Léa Galvão, quero dizer que é um privilégio estar com cada um de vocês. E meu desejo é que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de vocês, recarregar as baterias para este novo ano, que possamos, todas nós, ter um ano novo com mais fé, esperança, ânimo, vigor,
e acima de tudo que possamos, né, realizar os propósitos de Deus para as nossas vidas, né, agradecendo por este ano que se vai, que se encerra, mas também pedindo ao Senhor que nos abençoe, né, na nossa jornada neste novo ano. Amém? E vamos meditar na palavra de Deus e aprove ao Senhor neste dia compartilhar conosco lá no livro de Êxodo. Se você puder, se você tiver acesso aí, né, tiver com sua Bíblia aí fácil, abra lá em Êxodo, o capítulo 14, os versos de 10 a 15. Amém? Diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tirastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor, lida neste momento. Nós pedimos a Tua presença através do Teu Espírito Santo, para desvendar os nossos olhos, para que a gente possa compreender as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, Senhor, edifica as nossas vidas através da Tua palavra. Alcança a vida desta mulher, Senhor, que está ouvindo, que está vendo este vídeo neste momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Minhas queridas, este momento aqui foi um momento em que o povo, eles tinham acabado de sair do Egito, da escravidão, tinha passado por aquelas dificuldades todas que nós conhecemos, né? As dificuldades que eles passaram ali no Egito. E naquele momento o Senhor, era o momento, né, que o Senhor tinha libertado eles, depois de tanta dificuldade, depois daquelas pragas que o Senhor enviou, né? E o povo, ele recebe a vitória de sair daquele lugar de escravidão. E eles saem, talvez até eles estavam ainda, né, celebrando a vitória. Ai, que bom, nós conseguimos tanto tempo, depois de tanto tempo de escravidão, eu nasci escravo daqueles que tinham nascido, né, ali naquele lugar, né, no lugar de escravidão, tanto tempo, e agora nós estamos libertos. E quando eles estavam ainda a caminhar, talvez ainda se alegrando, celebrando por estar livre da prisão, o que acontece? Vem o mar à sua frente. E eles olham para o lado, olham para o outro, e aí não bastante, né? Tem momentos que as coisas, a situação, ela começa a complicar. E aí você vê que não é só uma coisa. Começa uma, daqui a pouco piora, daqui a pouco, quando você vê, você está no meio de tantos tormentos, de tantas dificuldades, né? E aí o que acontece? Quando eles olham para trás, não tinha só o mar, agora tinha também o exército de Faraó a perseguir, né? Aí ao encontro deles para poder levá-los de volta, perseguir aquele povo, para poder até matar. E quando eles se deparam naquela situação, o mar à sua frente e atrás Faraó, eles começam a se queixar, a reclamar. Eu quero dizer para você uma coisa, logo de início: pare de reclamar, não reclame não. Celebre ao Senhor, bendiga o nome do Senhor. O Senhor odeia a murmuração, o Senhor odeia as queixas, o Senhor odeia isso, o Senhor não aprova isso em nós. E o contrário de queixar-se, né? Porque quando a gente começa a reclamar da situação, a situação começa ficar ruim, né? Surge uma coisa, daqui a pouco tudo fica bagunçado de cabeça para baixo. Não bastante um problema, daqui a pouco vem outro e outro e outro. E aí quando você para, você tá no meio de um problema e sendo queixosa, né? Pare de reclamar, não reclame, não murmure. Louve e agradeça ao Senhor. Afinal de contas, o louvor, ele liberta.
O louvor nos tira da prisão. Então eu quero já de início dizer para você, não reclame, não murmure. Se por acaso você está vivendo neste final de ano, né? Talvez você não viveu, você fez planos para este ano e você não viveu nada daquilo que você planejou. Eu quero encorajar você, eu quero neste momento incentivar você a parar de reclamar. Se você está reclamando que nada deu certo, nada acertou na sua vida, nada, né, prosperou, nada aconteceu, eu quero desafiar você neste momento parar de se queixar, de murmurar e agradecer ao Senhor. E eu quero dizer para você o seguinte: o mar que vem à frente não é para nos paralisar, pelo contrário, é para manifestar o poder de Deus nas nossas vidas. Agora, se você ficar aí diante desse mar e atrás, né, atrás tem o seu inimigo te perseguindo, você ficar aí no meio, entre o difícil, o impossível, o milagre e as perseguições atrás, você ficar no meio reclamando, murmurando, você não vai sair do lugar, você não vai avançar. Eu quero dizer para você o seguinte, que a ordem do Senhor para as nossas vidas é avançar, é marchar, é seguir em frente. Então, minhas queridas, o mar não é para nos paralisar. O mar é o manifestar de Deus, o milagre de Deus nas nossas vidas. Então, prossiga, avance. E a perseguição do inimigo? A perseguição do inimigo é para nos fazer desistir. Eu quero dizer para você, não desista, persista, continue, clame ao Senhor, marche, avance, porque o mar vai se abrir. Agora você precisa tomar a atitude, porque a perseguição que está atrás do povo era para fazer o povo se desesperar, o povo desistir da sua caminhada, porque o impossível estava à sua frente, que era o mar, e atrás as perseguições. Então, não olhe para a perseguição, não olhe para aquilo que o seu opressor, que o inimigo tem investido na sua vida. Tudo isso é para te fazer paralisar. Eu quero meditar com você o seguinte: o inimigo, ele infelizmente, ele sempre faz as mesmas táticas, ele sempre usa as mesmas táticas. Foi assim desde o início, desde a criação. Deus tinha um plano para o homem e ele, né, veio para poder fazer, destruir tudo aquilo que Deus tinha para a vida do homem. E foi sempre assim. A gente pode ver na Bíblia a história de mulheres, né, de estratégia que o inimigo usou para essas mulheres paralisarem. E a gente vai meditar acerca da vida delas. A primeira delas é o seguinte, a gente vai meditar aqui, a primeira lição que a gente vai tomar neste dia, que as afrontas de Penina queriam paralisar Ana. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, o verso 5 e 6 fala que Penina todas as vezes afrontava Ana. Todas as vezes Penina chegava, né, e mostrava os filhos que ela tinha tido, né, com Eucana, e Ana não tinha nada, Ana não tinha filho porque Ana era estéril. E aquelas afrontas para Ana, além do desespero, além da tristeza dela não ter tido filho, dela ser estéril, ela ainda tinha que lidar com as afrontas, né, da sua opositora. Mas isso não fez Ana paralisar. O que foi que Ana fez? Ana foi à casa do Senhor. Ana rasgou as vestes, eu falo assim, né? As vestes no sentido de humilhação diante do Senhor. Ela orou de tal forma que ela estava lá chorando, desesperada, a angústia era tão grande que o próprio sacerdote, ele olha para ela e diz, né, que ela estava bêbada naquele momento. Tá bêbada, né? Que isso? Como é que pode? Que desespero é esse? Não é possível, que situação é essa? Mas não era a angústia do coração de Ana. E ela estava tão desesperada. E aquela afronta, né, da sua opositora não a fez paralisar. Pelo contrário, ela buscou refúgio no Senhor. E eu quero neste dia, mulher, incentivar a você. Se por acaso você está passando por alguma afronta, se o inimigo tem usado de afronta para paralisar os seus sonhos, os seus propósitos, a sua caminhada, eu quero dizer para você o seguinte: não paralise, vá ao Senhor, busque dele, se humilhe diante da presença dele, porque com certeza, assim como ele foi na vida de Ana, ele vai ser na tua vida. Você sabe o que foi que aconteceu depois? Depois daquele tempo, o Senhor ouviu, foi naquele momento de angústia, de desespero, que ela não aguentava mais. Podemos dizer que foi a gota que encheu, que fez o balde transbordar. Mas ela não diz, eu vou
desistir, vou jogar a toalha. Não, ela foi à casa do Senhor. Ela buscou o Senhor e o Senhor deu vitória para Ana. Depois daquele tempo, alguns tempos depois que o menino nasceu, ela foi lá e apresentou o seu milagre na casa do Senhor, ao servo do Senhor. Diz: aqui está aquele pedido que eu fiz ao Senhor e o Senhor me ouviu. Então eu quero dizer a você, não paralise por causa das afrontas, pelo contrário, busque ao Senhor, se refugie no Senhor, porque com certeza Ele é o teu refúgio e fortaleza e Ele vai te dar vitória contra essa estratégia do inimigo, que são as afrontas que você tem passado. A segunda lição é o seguinte que a gente pode aprender: a amargura tentou paralisar a vida de Noemi. Lá no livro de Ruth, o capítulo 1, o verso 19 e 20, vai falar sobre isso. Noemi estava numa terra, uma terra estrangeira, e ela já tinha perdido seu marido, os seus filhos. Ela olha para um lado, olha para outro, diz: eu vou fazer o quê? Eu tenho vivido tanta amargura, tanta tristeza, tanto desespero. E ela disse: eu vou voltar para minha terra, porque ela tinha saído de lá por causa da escassez, da fome. Mas ela disse: eu vou voltar, não tenho mais jeito mesmo, vou voltar. E ela voltou para a terra dela. Ela despediu as suas noras, mas a gente sabe que uma delas continuou. Ruth, ela continuou ali com Noemi. E a amargura queria fazer paralisar Noemi, a vida de Noemi, Noemi, tanto é que quando ela chega na sua terra natal, ela diz: olha, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, me chame de amarga, porque a vida dela, ela estava achando que a vida dela não tinha mais doçura, não tinha mais alegria, não tinha mais sentido. E amargura é isso, Muitas vezes nós estamos assim: minha vida está sem sentido. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes uma amargura, uma tristeza constante pode até nos levar a uma depressão. Quantas mulheres estão aí paralisadas, sem avançar, por causa de uma tristeza profunda e que isso já tem até levado a uma depressão? Eu quero dizer para você o seguinte, mulher: se você confiar no Senhor, se você olhar para o Senhor sempre envia pessoas, assim como Ele enviou Ruth na vida de Noemi, para trazer o sentido de volta à sua vida. O que foi que aconteceu? Essa Noemi volta de novo a sonhar, depois de ter o seu neto nas mãos. E ela volta a sonhar. Não tem mais a amargura. A amargura foi-se a amargura. E volta agora a alegria. O Senhor sempre tem algo novo para as nossas vidas. A Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Não permita que o choro dure durante o amanhã. Não permita que o choro dure dias. Você pode fazer com que este choro paralise, que ele deixe de existir na tua vida. E não permita que ele te paralise. Pelo contrário, é você que tem que dar um basta a este choro, a essa amargura. Recorra ao Senhor, confie no Senhor. Ele é o teu refúgio e fortaleza. E o nosso Deus, Ele sempre faz maravilhas. O nosso Deus sempre opera milagres. Um outro exemplo que a gente pode também tirar da palavra, existem vários exemplos, várias lições que a gente pode tirar. Um outro exemplo é o seguinte: a perseguição de um inimigo quis paralisar Esther. E não somente ela e todo o seu povo. Lá no livro de Esther, o capítulo 7, verso 2 e 9, a gente pode ver isso, que o inimigo, as afrontas do inimigo, por causa da inveja, por causa do poder, o inimigo queria usar, para poder paralisar a vida de Esther. Queria paralisar desde o momento, em que houve aquela perseguição e que leva ela cativa lá ao palácio. E talvez o inimigo achou que não fosse dar em nada, mas Esther, ela passa a ser a rainha. E agora ela estava ali porque Deus permitiu. Quero dizer para você o seguinte: a gente pode aprender duas lições com este exemplo da vida de Esther. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende. Aquele momento que Esther, ela é levada cativa ao palácio, ela tem que viver lá, com certeza era algo que ela não gostaria de ter ido, mas ela foi, ela ficou lá, ela passou aquele momento de preparação e ela foi escolhida a rainha. E aí ela sem entender, tanto é que ela não entende: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que eu sou privada agora de viver com o meu tio, que era o único parente que ela tinha? Sou privada, eu fui trazida aqui para este lugar, para quê? Por que, Senhor, isso? E quando Esther entende, quando chega aquele momento da fruta da perseguição e que ela tem que ir adentrar a recâmara do rei, na presença do rei, sem ser chamada,
E depois que ela vê tudo isso, tudo aquilo que aconteceu, ela disse assim, talvez seja para este momento que o Senhor me trouxe até aqui. Quando Esther se vê diante daquela perseguição, diante daquela afronta do inimigo, Esther, ela proclama o jejum e a oração. Mais uma vez, olha, o jejum e a oração foi o que fez vencer o inimigo naquele momento. Esther, ela não se paralisou por causa daquela situação, mas ela usou as armas que ela tinha, que foi o jejum e a oração. E ela teve vitória, ela venceu aquele inimigo, aquela afronta do inimigo, através da perseguição. E ela foi corajosa, ela entrou à recâmara do rei, ela foi à presença do rei e ela teve vitória. Ela pôde trazer livramento, não somente para a vida dela, mas também para a vida do seu povo. Talvez, mulher, você esteja assim. Talvez você esteja sendo perseguida, esteja acontecendo coisas na tua vida que você não está entendendo, talvez na tua rua, na tua casa, na tua família, até mesmo no teu trabalho, você não está entendendo por que é essa perseguição que você está passando. Mas Deus, o mesmo Deus que permite, é o mesmo Deus também que dá o escape e o livramento. Busque dele, recorra a ele, ele vai te ajudar. Talvez você tenha que proclamar assim também, como Esther proclamou, um jejum e oração, mas não desista, continue, a ordem é avançar. Não se paralise por causa do inimigo, você pode continuar, então continue. Agora use as armas corretas, o jejum e a oração é uma dessas armas. E você, assim como Esther, teve também o privilégio de avançar, você também pode avançar. E o quarto exemplo que a gente pode também tirar, a lição que a gente pode tirar neste dia é o seguinte: o medo poderia ter paralisado Joquebede. Lá no livro de Êxodo, capítulo 2, o verso 1 a 10 vai falar isso. Imagine você colocar um filho seu, um nenenzinho, né? Nenenzinho querido, colocar no cesto, né? Mesmo que fosse bem paramentado, né? Com junco, enfim, todo preparado da forma que foi. Mas era um cesto e você tinha que colocar este cesto com o seu neném, o seu filho querido, num rio cheio de ameaças, de jacaré, enfim. Talvez o medo poderia paralisar Joquebede naquele momento, mas o medo não paralisou. Joquebede, quando ela coloca aquele menino naquele rio, ela não estava olhando que era o rio. Eu tenho certeza que ela estava olhando, que ela estava colocando nas mãos do Senhor. E quando ela coloca aquele menino naquele rio, a vida de Moisés muda, a história de Moisés começa ali. Por quê? Porque a sua mãe, ela venceu o medo e acima de tudo também ela foi muito corajosa. Não sei se eu teria esta coragem, não sei se você teria esta coragem, mas o que Deus está querendo te ensinar neste dia, mulher, não seja paralisada pelo seu medo. Seja corajosa, não temas, porque Ele está contigo. Lá no livro de Isaías, o capítulo 40, verso 10, vai falar isso. Não temas, pois eu sou o teu Deus. Não temas, pois eu sou contigo. Confie no Senhor, vença o medo. Não permita que o medo te paralise, mulher. Continue, prossiga, né? Se por acaso você tem vivido situações e que você tem medo de não conseguir, de não conquistar, de não avançar por causa disso, aprenda a colocar isso, coloque o seu Moisés nas mãos do Senhor. Não pense que você está se arriscando para colocar diante deste rio que é perigoso, que tem jacaré. Pense que você está colocando diante deste Deus que é poderoso, nas mãos do Deus que é poderoso. Isso vai fazer com que você possa vencer este rio, este perigo. Amém? Então faça isso, confie no Senhor, aprenda a vencer os seus medos. E não esqueça, mulher, o povo de Israel, quando ele estava diante daquele mar, diante, atrás, os seus opressores, o inimigo, o exército de Faraó, aquele povo, ele entrou em desespero e ele começou a reclamar. Eu quero dizer para você o seguinte: o ano de 2022 está prestes a começar e o Senhor entrega nas tuas mãos como uma folha em branco, para que você possa viver. Eu sempre digo que existe dois tipos de vontade. A vontade, dois tipos de vontade de Deus, que é a vontade permissiva e também é a boa, perfeita e agradável. E é a que traz refrigério para a alma. Qual das duas você vai querer viver neste ano de 2022? Você vai viver a vontade permissiva? Porque a vontade permissiva é que Deus permite que nós possamos viver
Deus não queria, o propósito de Deus quando tirou o povo lá do Egito, não foi que o povo morresse no deserto, não foi espalhar os seus corpos, porque a maioria deles foram enterrados lá no deserto. Apenas do que saíram Josué e Caleb herdaram a terra prometida. Você acha que a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus foi tirar o povo e fazer o povo, enterrar o povo no deserto? Não foi essa a vontade de Deus. Agora Deus permitiu. Deus permitiu porque o povo deixou-se, o povo, em vez de avançar, o povo foi paralisado. Paralisado talvez por causa das perseguições, do medo, da afronta, a amargura e a reclamação. O povo reclamava muito, o povo murmurava muito. Eu quero desafiar você, mulher, neste dia, a parar de murmurar, de reclamar e avançar. Avançar, vencendo as perseguições, vencendo a afronta, vencendo o medo, vencendo a perseguição, vencendo tudo isso que talvez esteja atrás de você para te paralisar. Se diante de você estiver o mar, saiba que o mar é com Deus. É Ele que faz abrir o mar. Mas a perseguição que está atrás de você, quem pode tomar uma atitude é você. Então vença o inimigo. Vença o inimigo de forma correta. Vença o inimigo pedindo forças a Deus, Ele vai te dar. Vença o inimigo usando as armas não armas naturais, mas as armas espirituais. Essas armas, se você usar, você vai conseguir vencer o inimigo. E tenha certeza que o ano de 2022 vai ser um ano abençoado na tua vida, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Deus, Ele diz na palavra, Ele é que sabe os planos que tem a nosso respeito. São planos de paz, são planos de nos dar um futuro que nós esperamos. Eu tenho certeza que você espera que 2022 seja melhor do que 2021. E será. Agora você não pode deixar ser paralisada por causa do seu inimigo. Avance. E o mar, Deus faz abrir. Se Ele dessa vez não quiser fazer igual Ele fez, abrir o mar, Ele pode fazer uma ponte e você vai atravessar este mar com uma ponte. Ele pode fazer você andar por sobre o mar, mas você vai andar. Avance. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero te agradecer ao convite e dizer que estou sempre à disposição. Eu vou deixar aí meus endereços de redes sociais. Eu tenho também um canal no YouTube, se vocês quiserem me seguir. Estejam orando por mim, não esqueçam de mim. Apresente a minha vida ao Senhor. Para gravar mesmo esse vídeo foi uma luta, vocês não têm noção. Mas Deus tem sido o meu refúgio, a minha fortaleza. E aquele que tem me mandado, aquele que tem me ordenado a avançar, Ele garante. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Boa tarde, queridos e queridos irmãos. Que bom estarmos aqui nessa última terça-feira do mês do ano. É um privilégio. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 7,12, que depois, após uma batalha, o profeta fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, você tem reconhecido a ajuda do Senhor, apesar das batalhas? E em Salmo 126:3, o salmista fala: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A vida é um somatório de coisas boas, de coisas grandes e coisas pequenas, coisas simples do dia a dia. Mas tudo isso é motivo de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, por você, por sua família. E em especial como diretoria da MCM, quero agradecer a participação de todas as irmãs que dirigiram o culto da MCM neste ano. Quero agradecer também aquelas que participaram, aquelas que assistiram, a Rita e a Gabriel principalmente. Vocês são bênçãos em nossa vida. Muito obrigada e que Jesus recompense a todos.
e a todas, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar? Pai, nesta hora de gratidão, queremos agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos agradecer a participação de todas essas pessoas que nos ajudaram. Muito obrigada, Senhor. Queremos te pedir que esse próximo ano permaneçamos juntos como equipe para realizar a tua obra, Senhor. Ó Pai querido, ajuda-nos com tua graça e muito obrigada. Como o autor daquele hino, são muitas as bênçãos que Deus nos dá. Verdade, Senhor. Muito obrigada por cada uma delas. Em nome de Jesus é que te agradecemos. Amém. Te busco, preciso ouvir a tua voz, dizendo o que fazer. Estou nas mãos de Deus, não posso na minha força caminhar. Sozinho não sei viver. Cedo de manhã te busco, preciso ouvir a tua voz, dizendo o que fazer. Estou nas mãos de Deus, não posso na minha força caminhar. Sozinho não sei viver. Anotações não definem rumos, meus dias não sei calcular. Nas tuas mãos os meus planos sempre, e aos seus pés meu adorar. Nas mãos de Deus, proteção, livramento, provisão. Sei que com fé, crendo em ti, Deus, milagres hão de vir, e grato te adoro por renascer. Cedo de manhã te busco, preciso ouvir a tua voz, dizendo o que fazer. Estou nas mãos de Deus, não posso na minha força caminhar. Sozinho não sei viver. Anotações não definem rumos, meus dias não sei calcular. Nas tuas mãos os meus planos sempre, e aos teus pés meu adorar. Nas mãos de Deus, proteção, livramento, provisão. Seguir com fé, crendo em ti, Deus, milagres hão de vir. Nas mãos de Deus, proteção, livramento, provisão. Seguir com fé, crendo em ti, Deus, milagres hão de vir, e grato te adoro, e grato te adoro.
choro por renascer. Recebamos a bênção dos apóstolos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém.